Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre tarde da noite. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se. Relaxe. Ser mãe solteira não é fácil, mas vale cada noite sem dormir, troca de fralda e os momentos de desespero. Minha filha, Sophie, acabará de completar 6 meses. Embora eu não estivesse exatamente conseguindo dormir a noite toda, eu havia desenvolvido uma rotina que funcionava. Todas as noites, eu a colocava no berço, ligava o monitor de bebê e finalmente tinha algumas horas para mim mesma. Naquela noite de julho, Sophie estava dormindo profundamente, seu peitinho subindo e descendo na luz suave da lâmpada de noite. Eu ajustei a câmera do monitor e fui para a sala de estar a assistir a um reality show qualquer. O monitor estava na mesa de centro ao meu lado, o barulho de estática leve sendo um som de fundo estranhamente reconfortante. Cerca de 1 hora depois, ouvi Sophie. Foi difícil de ouvir, quase como um sussurro, mas não havia dúvida. Eu virei de imediato para o monitor. A tela pequena ainda mostrava Sophie, confortável no seu berço, o quarto exatamente como eu o havia deixado. Me aproximei mais, tentando me convencer de que havia imaginado aquilo. A voz era masculina, baixa e rouca, como se alguém estivesse falando diretamente na câmera. Meu coração disparou e uma sensação de náusea começou a me invadir. Eu peguei o monitor, olhando fixamente para a tela. O quarto ainda estava igual. Sophie não havia se mexido. Eu me levantei, as pernas tremendo enquanto tentava entender o que fazer. Seria algum erro do monitor? Será que alguém havia hackeado o aparelho? Só de pensar nisso me deu vontade de jogar o monitor pela janela. Mas então eu vi uma sombra bem ao lado do berço de Sophie. Ela se moveu levemente, se inclinando para mais perto dela. Meu ar parou por um momento. Sem pensar, eu corri para o quarto dela, a adrenalina me fazendo esquecer qualquer pensamento racional. A porta abriu com um estrondo e eu acendi a luz. O quarto estava vazio. Sophie se mexeu e fez um barulho, mas estava sozinha. Nenhuma sombra, nenhum intruso, nada. Verifiquei a janela. Estava trancada, do jeito que eu havia deixado. O armário vazio. Debaixo do berço, nada além de algumas chupetas esquecidas. Peguei Sophie nos braços, apertando ela contra mim enquanto eu olhava em volta, o pânico tomando conta dos meus pensamentos. Será que eu havia imaginado a sombra? E a voz? Poderia ser apenas alguma interferência bizarra no monitor. Eu não sabia, mas não consegui me convencer a colocá-la de volta no berço. Ao invés disso, a levei para a sala de estar e coloquei-a no cercadinho, mantendo-a ao meu alcance enquanto tentava me acalmar. Foi quando ouvi novamente um leve toque na janela da sala. Eu congelei, os olhos se virando rapidamente para as cortinas. Estava tarde, quase meia-noite, e eu morava em um bairro tranquilo onde nada nunca acontecia. Lentamente, fui me aproximando da janela, as mãos tremendo enquanto eu afastava a cortina. Não havia ninguém lá. A rua estava vazia. Deixei a cortina cair e dei um passo para trás, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do meu peito. Desliguei o monitor, arranquei o plugue da parede e joguei o aparelho no sofá, como se fosse amaldiçoado. Minha primeira ideia foi ligar para a polícia, mas o que eu diria? Oi, acho que alguém está falando através do meu monitor de bebê. Ao invés disso, peguei Sophie, minhas chaves e o celular. Não estava disposta a ficar naquela casa nem mais um segundo. Dirigi até a casa da minha irmã, do outro lado da cidade. Sophie dormindo no banco de trás. Jéssica não fez muitas perguntas quando me viu chegar na porta com a bolsa de fraldas e um monte de coisas de bebê. Dei uma explicação vaga sobre problemas com o monitor e passei a noite no quarto de hóspedes dela, mal conseguindo dormir. Na manhã seguinte, voltei para casa com Jéssica me acompanhando. Eu não queria entrar naquela casa sozinha. Tudo estava normal, como eu havia deixado, exceto por uma coisa. A janela do quarto de Sophie estava destrancada. Eu sabia que eu a havia trancado na noite anterior. Sempre faço isso. Foi quando eu liguei para a polícia. Eles não encontraram nada. Nenhum sinal de entrada forçada.
Nenhuma pegada do lado de fora, nada que indicasse alguém entrando na casa. O policial sugeriu que poderia ser algum erro técnico do monitor ou algum aparelho de um vizinho cruzando sinais. Mas isso não explicava a janela destrancada ou a voz sussurrando o nome de Sophie. O policial saiu com uma advertência educada, mas que não me deu nenhum conforto. Fique atenta. Nada reconfortante. Naquela noite, substituí o monitor antigo por um novo modelo, mais moderno, com criptografia e um aplicativo seguro. Também coloquei luzes com sensor de movimento do lado de fora da casa e pedi uma câmera de segurança para a porta da frente. Por um tempo, tudo ficou quieto. Eu me convenci de que aquilo tinha sido algum incidente bizarro e único. Mas então, uma semana depois, enquanto eu estava dobrando a roupa na sala de estar, o novo monitor instalou. Sophie. Dessa vez, não hesitei. Liguei para a polícia, tranquei todas as portas e janelas e esperei no sofá com Sophie nos braços até eles chegarem. Eles vasculharam a casa novamente, não encontrando nada. Nenhum intruso, nenhum sinal de violação, mas eu sabia o que eu tinha ouvido naquela noite. Peguei uma bolsa para Sophie e para mim e fui direto para a casa de Jéssica. Não sabia o que fazer a seguir. Se chamava uma empresa de segurança para instalar câmeras e alarmes ou se chamava um padre para abençoar a casa e expulsar o que quer que estivesse lá. Minha mente estava girando e o pensamento de trazer Sophie de volta para aquela casa me deixava enjoada. Acabei ficando na casa de Jéssica por 2 meses. 2 meses de explicações desconfortáveis para os colegas de trabalho. 2 meses tentando descobrir se eu estava sendo paranoica demais ou se realmente havia algo perigoso na minha casa. Jéssica não me pressionou a sair, mas eu podia ver a preocupação nos olhos dela toda vez que eu me assustava com o menor barulho. Ela sabia que eu estava apavorada e, honestamente, acho que ela também estava. Quando finalmente tive coragem para voltar para casa, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Sophie nunca mais ficaria sozinha, nem por um segundo. Mudei o berço dela para o meu quarto e dormi com a mão no cobertor dela. O monitor de bebê ficou guardado em uma gaveta. Eu não conseguia nem olhar para ele sem meu estômago ficar embrulhado. Meses se passaram e nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhuma sombra, nenhum som estranho fora da janela. Mas o medo nunca me deixou completamente. Toda vez que eu olhava para Sophie dormindo, sentia um alívio imenso por ela estar segura, e uma angústia persistente, como se tudo pudesse acontecer de novo. Às vezes, quando a casa está quieta, no meio da noite, me pego ouvindo atentamente, procurando qualquer som no silêncio. Fico ali, com os ouvidos atentos ao menor barulho, e me pergunto se tomei a decisão certa ao voltar, se a ameaça era humana ou se havia algo mais. Acho que nunca saberei ao certo, mas uma coisa é clara: nunca mais vou baixar minha guarda. A faculdade não era exatamente o que eu achei que seria. Eu imaginei salas de aula lotadas, eventos sociais intermináveis e repúblicas cheias de vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas naquela noite de inverno em Madison, foi o exato oposto. A tempestade de neve lá fora era implacável, e os corredores da República estavam estranhamente silenciosos, abafados pela espessa camada de neve. A maioria dos alunos tinha ido para casa no fim de semana ou estava trancada em seus quartos. Meu colega de quarto, Ryan, tinha saído mais cedo naquele dia, indo para a casa da namorada antes que o tempo piorasse. Isso me deixou sozinha no nosso pequeno e um pouco deprimente quarto. Eu estava acordada até tarde estudando, ou tentando. Era só eu, minha lâmpada de mesa e meu notebook. A tempestade de neve fazia tudo parecer mais pesado, mais silencioso. Até o som dos meus dedos batendo no teclado parecia alto demais. De vez em quando, eu olhava para a janela, observando a neve se acumulando na beirada. Era pacífico de certa forma, mas também desconcertante. Havia algo naquelas sombras que não parecia certo. Por volta da meia-noite, decidi dar uma pausa. Minhas costas estavam doloridas de tanto ficar curvada sobre a mesa, e eu precisava esticar as pernas. Peguei minha garrafinha de água e saí para o corredor. As luzes fluorescentes acima de mim emitiam um brilho amarelo frio. Fui até a fonte de água, enchendo a garrafinha.
e me lembrando mentalmente de parar de procrastinar e voltar para o meu trabalho. Foi exatamente nesse momento que eu vi. No final do corredor, logo depois da área comum mal iluminada, estava uma figura. Estava mal iluminada pela luz acima, mas eu consegui identificar uma forma, alta, imóvel e voltada na minha direção. Por um segundo, achei que fosse o Raya. Talvez ele tivesse decidido voltar depois de tudo. Mas eu não ouvi a porta abrir. Raya, chamei. A figura não se mexeu, apenas ficou ali. Eu estreitei os olhos, tentando ver melhor, mas a luz fraca dificultava a visão de qualquer detalhe. Meu estômago se apertou enquanto eu esperava uma resposta. Nada. Ei, Raya, é você. Tentei de novo, mais alto, dessa vez, mas ainda sem resposta. Minha mão apertou a garrafinha de água com força e dei um passo à frente, tentando agir como se não estivesse totalmente incomodada. Foi quando a figura deu um passo para trás, recuando para as sombras no final do corredor. O jeito como ela se moveu não era rápido ou abrupto, mas de uma forma estranhamente suave, como se estivesse deslizando. Oi, chamei. Eu hesitei, pensando se deveria seguir. A parte lógica da minha mente dizia para voltar ao meu quarto, trancar a porta e esquecer disso, mas minha curiosidade, e talvez um pouco de estupidez, me dominaram. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Lentamente, fui até o local onde a figura tinha estado. Quando cheguei ao final do corredor, não havia nada lá, só a porta fechada da escada. Empurrei-a e olhei para as escadas, vazia, silenciosa. Balancei a cabeça, como se isso fosse me ajudar a afastar a sensação estranha. Você está só cansada? Murmurei para mim mesma. Provavelmente não é nada. De volta ao meu quarto, tranquei a porta atrás de mim e me sentei na minha mesa, encarando o cursor piscando na tela do meu notebook. Mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia me concentrar. Continuava olhando para a porta, esperando que ela se abrisse, e então ela se abriu. Ou, pelo menos, a maçaneta se mexeu. Eu congelei, olhando fixamente para a maçaneta enquanto ela se movia levemente, como se alguém estivesse testando a porta do outro lado. Meu coração acelerou e minha respiração ficou presa na garganta. Peguei o celular novamente, segurando-o como se fosse uma arma, e me aproximei da porta. Quem está aí? Gritei, tentando esconder o medo na minha voz. O movimento da maçaneta parou. Fiquei ali por um tempo que pareceu uma eternidade, com a orelha colada na porta, ouvindo. Não havia som, nem passos, nem uma figura se afastando. Quando finalmente consegui reunir coragem para abrir a porta, o corredor estava tão vazio quanto antes. Mas, não importa o quanto eu tentasse, a sensação de que algo ainda estava ali, fora de vista, não me deixava. Fechei a porta novamente, tranquei-a, dessa vez. Empurrei minha cadeira de escritório contra ela, só para garantir. Minhas mãos tremiam enquanto eu mandava uma mensagem para o Raya. Ei, cara, você não voltou para o dormitório essa noite, né? Não, por quê? Fiquei olhando para a tela, com o coração batendo forte nos meus ouvidos. Se não era o Raya, então quem? Ou o que eu tinha visto? Desesperada por respostas, abri o grupo da República. Eu não queria parecer uma caloura paranoica, então fiz a pergunta de forma casual. Ei, alguém mais viu algo estranho no dormitório essa noite? Tipo alguém andando por aí. As respostas começaram a chegar quase imediatamente. Estranho você falar isso. Eu achei que vi alguém parado na minha porta ontem à noite, mas quando olhei, não tinha ninguém lá. Cara, comigo foi a mesma coisa. Achei que fosse só minha imaginação. Espera, isso está acontecendo há uma semana já. Ouvi passos no corredor, mas quando olhei, não tinha ninguém. Minha pele se arrepiou enquanto eu li as mensagens. Claramente, eu não era a única passando por algo estranho, mas ninguém parecia ter uma explicação. Quando estava prestes a responder, as luzes do meu quarto piscarem. Olhei para o teto, meu estômago apertado. A tempestade ainda estava furiosa e, durante o resto da noite, fiquei sentada na minha cama, com cada músculo tenso, ouvindo qualquer som, qualquer sinal de que algo ainda estivesse ali. Mas nada veio. No dia seguinte, exausta mas incapaz de afastar a lembrança, decidi perguntar por aí.
Comecei pelos meus colegas de andar. Me senti meio ridícula no começo, mas assim que mencionei a figura, algo mudou. Uma garota no fim do corredor, Paul, olhou para mim, surpresa. Você viu também? Perguntou, sua voz baixa, mas com um tremor que refletia o meu próprio desconforto. Em menos de uma hora, um pequeno grupo de nós estava reunido na área comum, cada um compartilhando sua experiência. Os detalhes variavam. Alguns viram a figura no final do corredor, outros juravam que ela estava nas portas dos seus quartos, mas a figura era sempre a mesma, alta, escura e silenciosa. Um cara disse que achou que a figura tinha sussurrado seu nome, mas ninguém mais mencionou ter ouvido nada. O que nos impressionou foi como as aparições pareciam ser seletivas. Nem todos tinham visto, os que tinham, não conseguiam encontrar um padrão. Não importava o horário, onde você estava no dormitório ou se estava sozinho. A figura simplesmente aparecia. Depois de algumas horas comparando notas, alguém sugeriu que todos nós saíssemos no fim de semana, só para ver se isso faria diferença. Ninguém discordou. Naquela noite, o dormitório ficou estranhamente vazio e todos fomos ficar na casa de amigos ou parentes, recusando-nos a voltar até segunda-feira. Quando voltamos, algo estava diferente. O dormitório parecia mais leve, menos opressor. Ninguém viu a figura novamente. Virou uma história estranha que sussurrávamos na cantina ou tarde da noite. Um mistério que não conseguíamos deixar para trás. Já faz um tempo, meses, na verdade. Mas eu ainda penso sobre isso. O que quer que fosse, saiu tão de repente quanto apareceu. Quase como se estivesse esperando por algo. Provavelmente nunca saberei o que queria ou por que estava ali, mas uma coisa é certa, não estava só na minha cabeça. E é isso que me mantém acordada em algumas noites, olhando para a porta, me perguntando se um dia ela vai decidir voltar. Trabalhar no turno da noite como segurança não é tão chato quanto as pessoas imaginam. Claro, é monótono às vezes, mas sempre tive minha rotina. Patrulhando os corredores, assistindo às câmeras de segurança, verificando as fechaduras. Era o tipo de trabalho onde nada emocionante acontecia, e era exatamente assim que eu gostava. O prédio onde trabalho é um escritório corporativo de médio porte no centro de Chicago. Durante o dia, é movimentado, com os funcionários e o caos de reuniões e telefones tocando, mas à noite, se transforma em uma cidade fantasma. Minhas escalas geralmente passavam sem incidentes, mas naquela noite de dezembro de 2021 foi diferente. Começou por volta das 2 horas da manhã, exatamente quando eu estava terminando minha segunda patrulha. Eu estava sentado na sala de segurança, rolando o celular e meio que assistindo às imagens das câmeras, quando ouvi um rangido alto, seguido pelo som de uma porta batendo. Foi alto o suficiente para me fazer sentar reto. O som veio da ala leste, uma parte do prédio que deveria estar trancada para reformas. Ninguém deveria estar lá. Inclinei-me para frente, olhando fixamente para a imagem da câmera daquele corredor. O corredor parecia vazio. Então, um movimento chamou minha atenção. Uma figura apareceu no monitor, andando lentamente pelo corredor. Estava vestindo roupas escuras. Meu estômago apertou enquanto eu a via parar em frente a uma das portas. Era a sala de conferências, que estava trancada há semanas. Peguei minha lanterna e o rádio, com o coração batendo forte no peito, enquanto me dirigia para a ala leste. O silêncio do prédio, que antes eu achava reconfortante, agora fez minha pele arrepiar. Meus passos ecoavam à medida que me aproximava do corredor, com a luz da lanterna cortando a escuridão. Quando cheguei à sala de conferências, congelei. A porta, que estava trancada antes, agora estava um pouco entreaberta. Olá, chamei, empurrando a porta com o pé. A sala estava escura, mas a luz fraca das lâmpadas da rua fora lançava sombras nas paredes. Minha lanterna iluminou uma única cadeira no centro da sala, posicionada diretamente em frente à porta. Entrei cautelosamente, com a pulsação acelerada. A cadeira parecia fora de lugar, como se alguém a tivesse movido ali deliberadamente. O ar na sala estava mais frio do que o resto do prédio. Olhei para os cantos da sala, mas não havia ninguém lá. Deixando a porta aberta, recuei da sala e decidi verificar o restante da ala.
Os outros escritórios e salas estavam todos trancados, como deveriam estar. Não havia sinais de arrombamento, nem janelas quebradas, nada que explicasse o que eu acabará de ver. Voltei para a sala de segurança e rebobinei as imagens das câmeras. A figura estava lá, clara como o dia, andando pelo corredor. Mas quando ela chegou na sala de conferências, a imagem travou. A tela ficou preta por alguns segundos antes de voltar, mostrando o corredor vazio novamente. Continuei assistindo às imagens em loop, meus dedos tremendo enquanto tentava entender o que estava vendo. A figura tinha desaparecido no ar. Mudei para a imagem da sala de segurança, vasculhando por algo estranho. No começo, tudo parecia normal. Então, notei uma sombra no canto da sala. Estava fraca, quase invisível, mas estava lá, e não era minha. Girei rapidamente, apontando a lanterna para o escritório. O quarto estava vazio, mas a sensação desconfortável no meu peito não desapareceu. Tranquei a porta e voltei para a cadeira, mantendo um olho nos monitores e outro na sala ao meu redor. As horas passaram devagar, com o meu corpo tenso. Às 4 horas da manhã, quando estava começando a me convencer de que tudo era coisa da minha cabeça, a imagem da ala leste travou novamente. Quando voltou, a figura estava de pé no corredor, na frente da sala de conferências. Ela não estava se movendo, apenas ali, olhando para a câmera. Congelei, com os olhos fixos na tela. A figura levantou a mão lentamente, como se estivesse acenando, antes de virar e caminhar para fora do campo de visão. Peguei o rádio, ligando para o meu supervisor e contando o que aconteceu. Ele me assegurou que viriam as imagens pela manhã, mas a falta de urgência na voz dele só fez minha ansiedade aumentar. Quando meu turno terminou às 6 horas da manhã, eu praticamente corri para fora do prédio. Naquele dia, dormi com as luzes acesas. Na noite seguinte, voltei ao trabalho, decidido a encontrar uma explicação para o que tinha visto. Falei com um zelador que estava na empresa há anos, perguntando se ele já tinha notado algo estranho no prédio. Já ouvi histórias, ele disse, baixando a voz. Pessoas ouvindo passos nos corredores vazios, portas abrindo e fechando sozinhas. Dizem que o prédio é assombrado, mas eu nunca vi nada. Não era exatamente o tipo de tranquilização que eu esperava. Nos dias seguintes, mantive uma arma na gaveta da minha mesa e me recusei a patrulhar a ala leste sozinho. A sala de conferências continuava trancada, mas toda vez que passava por ela, não conseguia evitar olhar para a porta, esperando vê-la aberta. Nunca mais vi a figura, mas a memória daquela noite ficou comigo até hoje. Não sei explicar o que vi ou por que aconteceu. Tudo o que sei é que o prédio, que antes parecia minha segunda casa, agora é um lugar que eu nunca vou entender completamente. E toda vez que ouço uma porta rangendo ou vejo uma sombra no canto do olho, me pergunto se ela ainda está lá, me observando. Correr à noite sempre foi algo que eu curtia. Algumas pessoas encontram paz em yoga, leitura, mas para mim, nada superava a quietude de uma corrida tarde da noite. As ruas estavam silenciosas, o ar fresco e a luz da lua refletindo no asfalto molhado fazia a cidade parecer minha, sozinha, em um mundo que, durante o dia, parecia caótico e barulhento. As corridas noturnas me davam a chance de limpar a mente. Eu nunca me preocupei muito com segurança. Conhecia bem o meu trajeto, mantinha as chaves fechadas na mão e confiava no meu instinto. Eu corria pelo mesmo percurso em Grant Park há anos. Era um desses parques urbanos enormes, com trilhas sinuosas, árvores altas e espaço o suficiente para você se sentir a quilômetros de distância da civilização. Adorava o som dos meus tênis batendo no caminho de cascalho. Era minha fuga, meu momento de ficar sozinho. As noites de primavera de 2020 estavam mais frias que o normal, mas não me importava. O frio me mantinha em movimento e o parque parecia mais vazio do que nunca. Talvez fosse a pandemia, ou talvez o ar incomumente frio, mas menos pessoas pareciam sair à noite. E isso estava ótimo para mim. Eu gostava de ter o parque para mim. Estacionei o carro no pequeno estacionamento perto da entrada. Amarrei os cadastros com mais força e coloquei o celular na pochete de corrida amarrada na minha cintura. O som do zíper fechando parecia estranhamente alto no silêncio. Olhei o relógio.
22h47. Coloquei os fones de ouvido, coloquei a música no volume baixo e comecei minha corrida. O primeiro trecho da trilha passava por um amontoado denso de árvores antes de abrir perto do lago. Minha playlist tocava e o som rítmico dos meus pés batendo no chão acompanhava o ritmo da música. Eu estava com cerca de 1,5 km percorrido quando notei o som. Outro par de passos. Eles estavam baixos, misturando-se com o estalo dos meus próprios tênis no cascalho, mas estavam lá. No começo, não pensei muito nisso. Afinal, o parque é público. Outras pessoas também correm à noite. Mas, quando passei por uma curva da trilha, olhei por cima do meu ombro, por curiosidade. E foi aí que o vi. Um corredor, talvez a uns 15 metros de distância. Ele estava vestido com roupas escuras e com capô. Me concentrei de volta no caminho, dizendo a mim mesmo que não era grande coisa. Não era como se ele estivesse colado em mim ou algo assim. Mas mesmo assim, os pelos na nuca se arrepiaram. Algo na velocidade dele parecia coincidir perfeitamente com a minha. Acelerei um pouco e ele fez o mesmo. Quando diminui para ajustar a música, ele fez o mesmo com os passos. Comecei a sentir que não era só uma coincidência, mas mais como uma sombra. Peguei um caminho lateral, um que eu raramente usava, e olhei para trás, confirmando o que já sabia. Ele ainda estava ali. Meu estômago se apertou, mas respirei fundo e tentei ficar calmo. Talvez ele só estivesse indo para o mesmo lugar. Talvez ele nem soubesse que eu estava ali. Peguei outra curva inesperada, dessa vez para uma trilha de cascalho que cortava uma pequena clareira. Esse seria o meu teste. Se ele fosse só mais um corredor, continuaria reto. Ele não fez isso. Virou, seguindo-me pelo caminho de cascalho. Foi aí que soube que algo estava errado. Tirei os fones de ouvido e escutei. Seus passos eram constantes, imitando os meus. A maneira como ele se movia me incomodava. Não era o passo solto e relaxado de um corredor, mas algo mais controlado, muito medido, muito em sintonia. Não fazia sentido. Olhei de volta, vendo-o com mais clareza sob a luz de um poste. Ele estava vestido como qualquer outro corredor, moletom preto, tênis de corrida, mas ele não estava ofegante. Nenhum sinal de esforço, só uma estranha e silenciosa persistência. Meu cérebro entrou em modo de alerta. Eu ainda não estava entrando em pânico, mas todo o meu instinto me dizia para sair dali. Acelerei o passo, a respiração ficando mais pesada. A trilha à frente se curvava, com postes de luz mais afastados. Empurrei com mais força, tentando criar distância, mas, toda vez que eu olhava para trás, ele ainda estava lá, no mesmo ritmo, na mesma distância. Foi então que os passos sumiram. Em um momento estavam lá, estalando no cascalho, e no seguinte, nada. Silêncio! Eu diminui o ritmo e olhei por cima do ombro. A trilha estava vazia. Parei completamente, escaneando a linha da árvore. O coração batia forte nos meus ouvidos. Ele tinha se escondido nas árvores. Eu virei em círculos lentos, tentando escutar qualquer coisa. Mas o parque estava assustadoramente silencioso. Não havia vento, só o som distante do tráfego além das árvores. Dei um passo à frente, outro. Um passo caiu diretamente atrás de mim. Girei, com a lanterna do celular ligando automaticamente. O feixe caiu sobre ele, a apenas 3 metros de distância, parado no meio da trilha. Muito perto. Perto demais. O que você quer? Perguntei, recuando. Por que está me seguindo? Ele não respondeu. Só ficou lá, me olhando. Sai de perto, eu avisei. Vou chamar a polícia. Sem resposta. A maneira como ele ficava rígido e imóvel me fez sentir uma pressão primal dentro de mim. Então, devagar, ele deu um passo à frente. Eu não esperei. Corri. Corri mais rápido do que já corri na minha vida. Músculos queimando, respiração cortada. Mal conseguia registrar o cenário ao meu redor. O brilho fraco das luzes de rua, o caminho sinuoso, as árvores passando rápido. Meu único pensamento era sair daquele parque. Os passos atrás de mim batiam contra o asfalto, ficando mais rápidos. Eu virei à esquerda, desviando para um caminho lateral que levava à saída do parque. Meu carro estava a algumas quadras de distância. Se eu conseguisse chegar até lá,
estaria seguro. Então ouvi uma respiração profunda bem atrás de mim. Uma mão roçou meu braço. O terror puro explodiu no meu peito. Corri com tudo que eu tinha, a adrenalina afastando a dor nas minhas pernas. Avistei a rua à frente. Faróis passando rápido. Quase lá. Eu saí para a calçada. Virei de repente e vi o homem parar abruptamente na borda do parque. Ele não entrou na calçada. Ficou ali, parado nas sombras, como se algum tipo de barreira invisível o impedisse de me seguir mais. Um carro passou, iluminando seu rosto brevemente. Eu queria não ter visto. Sob o capô, as feições dele estavam distorcidas em uma expressão estranha e vazia. A boca ligeiramente aberta, os olhos fixos em mim com algo que não era raiva nem malícia, mas algo bem pior, uma curiosidade distante e vazia. Então, tão rápido quanto eu o vi, ele recuou, sumindo nas árvores. Eu não parei de correr até estar dentro do carro, com as portas trancadas e o motor ligado. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o volante, tentando controlar a respiração. Olhei no espelho retrovisor, esperando vê-lo lá, mas a calçada estava vazia. Não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele, aquela quietude estranha, como se ele tivesse tentado me alcançar sem dizer uma palavra. Quem diabos ele era? O que teria acontecido se eu não tivesse corrido? No dia seguinte, eu fiz um boletim de ocorrência, mas não havia muito que eles pudessem fazer. Não havia câmeras no parque, nem uma descrição mais detalhada além do capô e moletom. Só mais um estranho sem rosto na escuridão. Eu não corro mais à noite desde então. E até hoje, não consigo passar pelo parque sem olhar para as árvores, esperando ver ele lá. Talvez ele fosse só um cara desequilibrado querendo assustar alguém, ou talvez fosse algo pior. Tudo o que sei é que eu escapei, e não quero saber o que teria acontecido se eu não tivesse. Me perdoe se eu não lembrar de todos os detalhes da história. Aconteceu há um tempo. Eu cresci em Ardmore, na Pensilvânia, e por aqui não acontece muita coisa, então encontrar o que fazer pode ser um desafio. No ensino médio, alguns amigos e eu costumávamos entrar furtivamente em prédios abandonados e explorar. Era esse tipo de coisa que a gente fazia naquela idade. Não percebi o quanto esse tipo de atividade era popular até muitos anos depois. Aparentemente, muita gente curte explorar prédios abandonados. Enfim, havia uma igreja abandonada que já tínhamos visitado algumas vezes antes. Ela ficava em Narberth. Eu lembro até do endereço exato, 198 Elwood Avenue. O lugar era bem assustador, mas era o nosso ponto preferido para momentos de emoção à noite. Em uma noite de outono, alguns de nós decidiram ir até a igreja e beber um pouco lá dentro. Estava frio e o ar tinha aquele toque gelado. Estávamos em 6 pessoas. Eu, Luna, Gina, Johnny, Max e Ellie. A igreja ficava atrás de uma cerca de arame farpado de 2,5 metros, que tivemos que escalar para entrar. As portas estavam todas trancadas, então sempre entrávamos por uma janela lateral. Ao entrar, a primeira coisa que você notava era o chão, ou a falta dele. O primeiro andar inteiro estava só com terra. Parecia que alguém tinha arrancado as tábuas do piso anos atrás, deixando apenas um buraco no centro, onde uma escada de concreto levava para o porão. E foi lá que sempre acabávamos, no porão. O porão tinha 3 cômodos, mas só um tinha uma porta. Os outros 2 eram apenas os arcos de portas. O primeiro cômodo em que entramos era grande. Não tinha muita coisa lá, apenas móveis velhos, cadeiras quebradas e um sofá destruído. Eu me lembro de ter que pedir pro Johnny calar a boca umas 12 vezes porque ele era bem leve, e a pequena quantidade de álcool que ele tomou estava fazendo ele ficar bem barulhento e inquieto. Estar em um grupo grande sempre era bom, e eu me sentia muito mais seguro sabendo que estávamos juntos. Ficamos lá por um tempo, bebendo e rindo como sempre fazíamos. Talvez até tivéssemos um som tocando, mas não me lembro direito. De repente, uma porta bateu com força. Eu literalmente pulei, de tão alto que foi. A gente congelou, se encarando com expressões preocupadas. No começo, achei que alguém tinha fechado a porta sem querer, mas ninguém estava perto dela. Quase que imediatamente, Luna, Gina e Johnny correram para as escadas e saíram correndo, deixando eu,
Max e Ellie para trás. Nós éramos os corajosos e nenhum de nós queria sair ainda. Meu coração estava batendo forte, eu admito, mas não ia deixar o medo me dominar. Eu podia ver que Max e Ellie estavam pensando o mesmo. Não sei se era curiosidade ou ingenuidade, mas decidimos investigar. Depois de alguns minutos em silêncio, os três de nós nos aproximamos da porta que tinha batido. Atrás dela havia um pequeno cômodo e a primeira coisa que eu vi foi uma comoda. O espelho em cima estava quebrado e havia manchas vermelhas espalhadas pela superfície. No começo, achei que era tinta velha ou algo assim, mas quando me aproximei, percebi algo aterrorizante. Não estava completamente seco. As manchas ainda tinham aquele brilho pegajoso, como se aquilo não estivesse ali há tanto tempo assim. Senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem e comecei a ter sérias dúvidas sobre não ter saído antes. Alguém, ou algo, havia estado ali recentemente. Foi quando eu vi a foto. Havia uma foto antiga em cima da comoda. Uma imagem em preto e branco de uma mulher vestida de noiva. Ela estava sorrindo, mas havia algo estranho nisso. A cena toda me deu um sentimento ruim. Eu dei um passo para trás, mas, no momento em que me virei, ouvimos outro barulho. Dessa vez não era a porta, vinha de um dos outros cômodos. Era de onde tínhamos acabado de estar. Foi aí que Max e Ellie decidiram que já era o suficiente. Eu não ia discutir com eles. Pegamos nossas coisas e saímos correndo de lá o mais rápido que podíamos. Quando pulamos de volta para fora da cerca e pisamos no asfalto, nenhum de nós disse uma palavra. Depois de saltar a cerca, eu virei e juro que vi a silhueta de uma pessoa na janela aberta. Eu ainda rezo para que, por uma mínima chance, minha mente tenha apenas pregado uma peça, mas nunca vou saber ao certo. Meus amigos e eu nunca mais voltamos lá juntos enquanto ainda éramos amigos. Na verdade, eu já voltei àquela igreja sozinho. Mas, quando fui checar novamente, ela já não era mais uma igreja. Estava completamente demolida. Ainda não sei o que vimos naquela noite. Só fico feliz que meus amigos estavam lá para testemunhar isso comigo. Se eu tivesse ido sozinho, talvez até duvidasse de que tudo isso realmente aconteceu. Se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre o lugar, fique à vontade. Nunca consegui encontrar nada online, mas não ficaria surpreso se aquela igreja tivesse uma história que eu não conheço. Eu trabalho para um serviço de catering, o que significa que estou muito na estrada, geralmente tarde da noite. Passo a maior parte do meu tempo carregando coisas de um lugar para o outro nesse caminhão enorme que a empresa me faz dirigir. Não é o pior trabalho do mundo, mas os horários são horríveis e não é nada do que eu imaginei que estaria fazendo com a minha vida. Quando chego em casa, ou estou tão ligado por causa da cafeína que não consigo dormir, ou simplesmente desmaio assim que toco a cama e fico lá por 12 horas. Uma noite, estava voltando para casa por volta das 2 da manhã. Estava bom dirigir meu próprio carro novamente. Quando estava me aproximando da minha casa, percebi que provavelmente tinha tomado café demais e não conseguiria dormir. Além disso, não comia há horas e estava morrendo de fome. Tem um McDonald's logo após a estrada, a uns 10 minutos da minha casa, e geralmente é minha primeira escolha quando bate a vontade de comer algo tarde da noite, já que é bem conveniente. Não sou do tipo que se empanturra de fast food, mas de vez em quando fico com uma vontade estranha que só uma porção de batatas fritas pode saciar. Obviamente, é 24 horas, e pensei que um prato de comida reconfortante seria a coisa perfeita para me ajudar a relaxar. Não lembro exatamente que horas eram, mas com certeza já passava das 2 quando entrei no drive-thru. Tinha alguns carros na minha frente, o que até me surpreendeu, já que esse McDonald's não é um local muito movimentado às 2 da manhã numa terça-feira. Enquanto estava lá, impaciente, comecei a olhar para o vazio, me perguntando o que estava demorando tanto. Foi então que notei algo estranho. Havia um Volkswagen velho e desgastado com os vidros escuros, estacionado em um canto bem no fundo do estacionamento. O McDonald's só estava aceitando pedidos pelo drive-thru nesse horário, então não fazia sentido ter um carro no estacionamento. Havia vagas reservadas do outro lado para os funcionários, então não poderia ser um deles. Achei que talvez fosse alguém comendo no carro, o que provavelmente era o caso. Eu mesmo fazia isso de vez em quando, então não dava para julgar.
Mas era uma cena estranha, para ser honesto. Peguei minha comida e comecei a sair. Eu não queria voltar para casa ainda, mas também não queria ficar parado com o carro ligado. Comecei a pensar em um bom lugar para comer. Moro em uma área bem verde, então há várias opções, mas não queria me demorar muito, considerando a hora. Tem uma enorme reserva natural bem perto de casa, situada numa montanha, que é basicamente uma grande floresta. A parte boa é que tem um mirante no topo com vista para a cidade. Tem uma estrada que circula a reserva e leva diretamente ao topo, o que é legal durante o dia. Mas depois que a reserva fecha, a estrada fica inacessível para carros, embora ainda seja um caminho conveniente para chegar até o topo sem precisar atravessar a mata. Eu costumava ir lá com meus amigos da escola o tempo todo. Era um lugar meio que padrão quando queríamos estar ao ar livre. Sentávamos, conversávamos, fumávamos ou apenas apreciávamos a vista. Eu, na verdade, não ia lá há um tempo porque estava sempre ocupado com o trabalho, então achei que seria uma boa oportunidade para reviver um pouco da nostalgia. Quando cheguei no estacionamento da reserva, estava completamente vazio. Digo estacionamento porque não era um estacionamento tradicional com vagas, mas uma grande área de cascalho que saía de uma das estradas que passava pelo limite da reserva. Como eu disse, a reserva estava fechada, então teria que caminhar até o mirante a partir de fora antes de poder até desligar o motor. Vi faróis entrando no estacionamento. Isso foi o suficiente para me deixar inquieto. Quem mais estaria lá às 2 da manhã? Foi então que percebi o que estava vendo. Era aquele mesmo Volkswagen do estacionamento do McDonald's. Eu tinha certeza disso. Estacionei um pouco distante e desliguei o motor. Comecei a sentir um desconforto crescente. Quais eram as chances disso acontecer? Será que eles me seguiram? Minha janela estava parcialmente aberta. Pelo que eu podia ouvir, não vinha nenhum som do carro. Ou pelo menos não conseguia ouvir nada. Depois de um minuto sem que nada acontecesse, meu medo começou a diminuir. Eles provavelmente estavam fazendo a mesma coisa que eu, saindo para respirar um pouco ou fumar. Era um lugar bem popular para isso. Mas eu estava tão desconfortável considerando a hora que não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Mesmo assim, cheguei à conclusão de que era apenas uma daquelas coincidências inexplicáveis. Fiquei lá por um minuto, me perguntando se devia ir embora. Não queria sair, mas também não queria ficar sozinho. Peguei meu celular e fiz uma videochamada para um dos meus amigos próximos que morava a alguns minutos de distância. Falei para mim mesmo que, se ele não atendesse, eu comeria meu lanche no carro e iria embora para casa. Para minha surpresa, ele estava acordado. Ele disse que estava escrevendo um artigo e eu consegui convencê-lo a dar uma passada para a gente conversar. Ele aceitou e disse que chegaria em 10 minutos. Enquanto esperava, continuei observando o Volkswagen. Ele ainda não havia se movido. Tentei afastar a ideia de que estava paranoico, até que, finalmente, quando o Sebastian chegou, me senti muito melhor. Saímos dos carros e começamos a subir o caminho. Quando ainda não tínhamos saído de vista do estacionamento, olhei para trás e vi que o Volkswagen ainda estava lá. Mas agora vi as 4 portas abertas ao mesmo tempo. 4 caras saíram do carro e ficaram ali, sem se mover, apenas se olhando. Eles não estavam nem conversando, apenas olhando uns para os outros. Isso foi muito estranho. Toquei no braço do Sebastian, que percebeu o que eu estava vendo. Antes que eles nos vissem, continuamos subindo o caminho, onde o estacionamento já estava fora de vista. As campainhas de alerta começaram a tocar na minha cabeça, mas o Sebastian parecia não estar tão preocupado. Ele disse que eles provavelmente estavam só indo fumar. Continuamos andando, e quando chegamos ao topo, a vista da cidade foi o suficiente para me distrair dos meus pensamentos. Sentamos naquela parede de pedras onde as pessoas não podem cair da montanha e começamos a comer e conversar, como fazíamos antes. Claro que esse momento agradável não durou muito. Logo ouvimos vozes e risadas se aproximando rapidamente. Viramos para ver 3 caras caminhando em nossa direção, passando o que parecia ser um cigarro. Eles estavam agindo de forma amigável, o que me tranquilizou um pouco. Mas, em vez de procurarem um lugar para sentar, vieram direto até nós, como se quisessem começar uma conversa. O cara com o cigarro estava cheio de tatuagens e tinha um piercing no nariz.
Ele parecia bem intimidador. Ele sorriu pela metade antes de nos perguntar se queríamos fumar. Nós dois dissemos que não, e um dos outros caras riu e nos chamou de caretas, o que fez o Sebastian revirar os olhos. Eu estava curioso e acabei perguntando o que eles estavam fazendo no McDonald's. O cara com o cigarro imediatamente parou de sorrir e estreitou os olhos, como se tivesse se assustado com a pergunta. Os outros dois fizeram o mesmo, olhando para nós com expressões frias. Eles não disseram nada por um tempo, o que foi bem desconfortável. Foi aí que me lembrei de que havia 4 caras no carro e não 3. Um deles estava faltando. Nesse momento, eu estava completamente preparado para correr. Eu sabia que o Sebastian estava pensando a mesma coisa. Por fim, o líder do grupo nos disse que ele trabalhava à noite e que acabava de sair do trabalho. Ele puxou o capô para mostrar um uniforme do McDonald's. Acho que porque sabia que não acreditaríamos nele caso contrário. Ele continuou dizendo que vinha sempre para aquele lugar depois do trabalho para fumar com os amigos. Isso me acalmou um pouco, mas algo nessa situação estava muito errado. Eu percebia que o Sebastian sentia o mesmo. Decidimos que era hora de ir embora. Quando começamos a descer o caminho, o Sebastian parou e apontou para as árvores. Eu segui o olhar dele e vi o 4º cara, meio escondido na escuridão. Ele estava segurando algo, mas não consegui ver o que era. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando ele percebeu que estávamos olhando, começou a se mover. Foi aí que corremos. Corríamos pelo caminho, olhando para trás e vendo ele nos seguindo, com os outros 3 caras logo atrás. Meu coração estava tão acelerado que pensei que fosse explodir. Eu podia ouvir os passos se aproximando, mas não olhei mais para trás. Finalmente, chegamos no estacionamento, pulamos nos nossos carros e saímos de lá a toda velocidade. Enquanto eu estava acelerando, vi os caras correndo para entrar no carro deles. Eu não me sentia confortável dirigindo para casa, com medo de estar os levando direto para minha casa. Liguei para o Sebastian e sugeri que nos encontrássemos na rua dele. Tínhamos uma boa vantagem, e eu não acho que fomos seguidos, mas não queria correr riscos. Quando nos encontramos, ainda estávamos em choque, sem saber o que tinha acontecido. Não sei se queriam nos roubar ou algo pior. Não sabia o que pensar. O Sebastian me mostrou o celular e disse que tinha tirado uma foto deles enquanto não estavam olhando. Ele me mandou, mas eu não sabia o que fazer com ela. Eu tinha folga no dia seguinte, então consegui convencer o Sebastian a voltar ao McDonald's para pelo menos denunciar o funcionário. No dia seguinte, nos aproximamos de um cara mais jovem, esperando que ele nos ouvisse. Mostramos a foto e contamos o que tinha acontecido. Ele ficou surpreso e nos disse algo que parecia tirado de um filme de terror. A namorada daquele cara também trabalhava no McDonald's e havia terminado com ele há alguns meses. Ele não aceitou bem, ficou perturbado e passou a perseguir ela enquanto trabalhava e depois do expediente. Obviamente, foi demitido, mas isso não impediu. A polícia foi chamada logo depois e uma medida protetiva foi emitida. Aparentemente, ele estava violando a ordem de restrição, porque estava acampando no estacionamento. Eu e o Sebastian ficamos horrorizados. Não tenho ideia de por que ele decidiu me seguir, mas estava claro que ele estava completamente desequilibrado. Eu só espero que a polícia o pegue acampando no estacionamento, porque aí ele vai estar realmente ferrado. Eu só espero que ele não reconheça meu carro em algum lugar. Já se passou uma semana, mas não voltei mais ao McDonald's nem à reserva. Tomara que a polícia consiga fazer algo, mas isso está fora do meu controle. Sempre gostei de fazer caminhadas à noite. Há algo na quietude que faz tudo parecer mais simples. Sou soldador de profissão. Já trabalho nisso há mais de 40 anos. Vivo sozinho em uma fazenda grande. Só eu e meu cachorro Bosley. A casa é grande demais para uma pessoa. Mas nunca tive coragem de diminuir o tamanho depois que minha esposa, Maria, faleceu. Meus filhos se mudaram há anos. Desde que o câncer a levou, é só eu e o Bosley. Uma noite, depois de um longo dia na oficina, decidi dar uma caminhada. Minha propriedade é bem grande, então, normalmente, uma volta simples já é o suficiente para matar à vontade. O ar estava fresco e Bosley trotava ao meu lado. Às vezes, eu acho que ele gosta de mim mais do que eu gosto dele.
Já caminhei por esse trajeto centenas de vezes, mas quando estava voltando para casa, algo chamou minha atenção. Olhei para a janela do segundo andar, aquela que dá no quarto que eu e Maria costumávamos dividir. Por um segundo, pensei ter visto algo se mexer. Parei de repente, olhando fixamente para aquela janela. Não havia razão para alguém estar lá. Eu não entrava naquele quarto há anos. Não conseguia me forçar a fazer isso. Senti meu sangue ferver só de pensar que algum estranho poderia ter invadido minha casa. Não ia permitir isso. Corri para dentro, meu coração acelerado, e subi as escadas. O quarto estava vazio, como eu havia deixado. Nada fora do lugar. Revirei tudo o que podia, mas não encontrei nada. Sim, eu estava bem assustado, mas estava mais bravo do que qualquer outra coisa. Não levava esse tipo de coisa na brincadeira. Pensei que tinha visto algo que não estava lá. Fiquei ali por um tempo, me sentindo tolo, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo tinha estado lá. Na noite seguinte, acordei com Bosley rosnando. Ele é um bom cachorro, nunca late à toa, a não ser que haja algo para latir. Me sentei na cama, escutando. Foi quando ouvi um rangido vindo de cima. Poderia ser o barulho da minha casa velha, mas minha mente foi direto para passos que vinham bem acima de mim. Eu aposto que você já deve imaginar qual quarto fica bem em cima do meu. Pensei em pegar meu rifle de caça lá embaixo, mas não queria ir tão longe. Se fosse o caso, estava completamente confiante de que conseguiria lidar com qualquer coisa que estivesse lá em cima, cara a cara. Peguei minha lanterna e fui conferir de novo. Nada. O quarto estava exatamente igual, intocado. Minha raiva definitivamente estava se transformando em ansiedade. Algo não estava certo naquela casa. Na noite seguinte, desci e encontrei as luzes da cozinha acesas. Eu sei que tinha desligado elas antes de ir para a cama. Não deixo luzes acesas. Agora não havia mais dúvida. Alguém estava na minha casa. Comecei a entrar em pânico. Chamei a polícia e disse que achava que alguém estava se esgueirando por aí. Eles vieram, revistaram a casa de cima a baixo, mas não encontraram nada. Foram simpáticos, me disseram para ligar de novo caso precisasse, mas eu percebi que eles não estavam me acreditando. A próxima noite foi a pior de todas. Não consegui dormir, então decidi subir e verificar o quarto novamente. Não sei o porquê. Talvez pensasse que isso acalmasse minha mente, mas quando abri a porta, congelei. Havia roupas espalhadas pelo chão. As roupas de Maria. Eu tinha guardado elas depois que ela morreu. Agora estavam por toda parte. Algo assim não acontece por acaso. Então, eu a vi. Havia uma mulher parada na porta, apenas me encarando. Não consegui ver o rosto dela direito, mas sabia que não era a Maria. Ela era muito baixa. Não sei quem era, mas ela não pertencia àquela casa. Nunca estive tão assustado na minha vida. Sem pensar, corri na direção dela. Ela virou e correu escada abaixo, saindo pela porta da frente. Quando cheguei lá fora, ela já tinha sumido. Revisei a propriedade com o Bosley, mas não encontrei nenhum vestígio dela. Não consegui dormir aquela noite. Nos meses seguintes, não consegui dormir. Estava constantemente em alerta, convencido de que ouvia passos no andar de cima à noite. Qualquer pequeno barulho me deixava em pânico. Dormia com meu rifle ao lado da cama, com medo de ter que usá-lo. Uma noite, qualquer barulho fazia meu coração disparar. Pensei em ligar para meu irmão para que ele viesse ficar comigo, mas não queria fazer isso. Fui criado para sempre resolver as coisas por conta própria, e foi isso o que fiz. O pesadelo não acabou. Uma noite, estava sentado na sala de estar quando percebi uma figura no jardim, olhando para mim através da janela. Era ela novamente. Meu coração parou. Peguei meu rifle de caça e corri para fora, Bosley bem atrás de mim. Ela ainda estava lá, apenas uma silhueta ao luar, me observando. Disparei alguns tiros para o alto, esperando assustá-la. Isso foi o suficiente para ela virar e correr para a escuridão. Mas isso não me fez me sentir melhor. Eu estava sendo atormentado por uma mulher desconhecida, provavelmente sem teto. Não conseguia nem imaginar por que isso estava acontecendo comigo. Fiquei lá por um bom tempo, esperando para ver se ela voltaria. Ela nunca mais voltou. Não a vi desde então, mas sei que é uma questão de tempo.
Estou completamente preparado para me defender, mas não acho que viver com essa ansiedade constante seja algo sustentável. Graças a Deus pelo Bosley. Não sei o que faria sem ele. Vou mandar uma atualização se algo acontecer.